Toda manhã, antes do sol nascer por completo entre os prédios envelhecidos do centro, Mariana atravessava a mesma rua para pegar o metrô rumo ao trabalho. Era uma jovem de 28 anos, moradora de um pequeno quarto alugado numa pensão coletiva. Trabalhando como atendente em uma cafeteria há mais de 5 anos, já havia se acostumado com a rotina repetitiva de preparar cafés, limpar mesas e sorrir, mesmo quando a alma pedia silêncio. Naquela terça-feira fria de agosto, um som diferente quebrou o ruído habitual do trânsito matinal. Ao virar a esquina, ela ouviu acordes suaves de violão e, ao se aproximar, viu um homem sentado no chão, coberto por um casaco velho de lã. O rosto escondido sob um boné escuro, os dedos ágeis dedilhando melodias que pareciam feitas para o coração dela. O som era absurdamente bom, profissional até. Mariana diminuiu o passo. Algo naquele som a prendeu como um imã. Durante semanas, ela passou a vê-lo ali, sempre na mesma posição, sempre com a mesma descrição. Tocava músicas instrumentais, algumas tristes, outras esperançosas, mas nunca pedia nada. Havia apenas um estojo de violão aberto ao lado, com poucas moedas espalhadas. O olhar dele, ainda que tímido, era gentil, como quem já tinha vivido demais para julgar o mundo. Mariana sentia algo estranho crescer toda vez que o ouvia tocar. Um dia, num impulso, decidiu fazer algo mais do que apenas ouvir. Ela se aproximou, pegou um café quentinho na lanchonete da esquina e o entregou ao homem. Ele a olhou pela primeira vez. Tinha olhos intensos, de um verde quase impossível. Sorriu com uma gratidão muda, mas profunda. "É por sua música", disse ela antes que ele dissesse qualquer coisa. A partir daquele dia, esse gesto se repetiu. Ela passou a levar um café e um pão de queijo toda manhã. Ele, por sua vez, passou a tocar melodias que pareciam conversas silenciosas entre os dois. Ela nunca soube o nome dele, e ele nunca perguntou o dela. Era um ritual de almas silenciosas. Até que, numa manhã, ele não estava lá. O espaço onde sempre tocava estava vazio, o estojo de violão ausente. O chão molhado indicava que havia chovido na madrugada. Mariana sentia o peito apertar como se tivesse perdido algo valioso, mesmo sem saber explicar o quê. Passou o resto do dia inquieta, distraída no trabalho, e à noite não conseguiu dormir direito. Naquela semana, a relação silenciosa entre os dois ganhou uma nova camada. Mariana, acostumada a cuidar de todos no trabalho, passou a cuidar do músico como se fosse uma missão secreta da alma. Ela não sabia por quê, mas sentia que havia algo nele que ninguém mais via, algo que o mundo havia esquecido de enxergar. Certo dia, ao entregar o café, notou que ele tremia. O frio cortante da manhã castigava os dedos expostos. Mariana não pensou 2 vezes. Tirou de sua própria mochila um par de luvas de lã que ganhara da avó e, sem dizer uma palavra, calçou as mãos dele. Ele olhou fixamente em seus olhos e, por um breve instante, Mariana teve a impressão de que havia um mundo inteiro escondido atrás daquele olhar. Foi então que algo aconteceu. Ao se levantar para ir embora, ela tropeçou no estojo do violão e caiu. Ele imediatamente tentou ajudá-la, mas, ao fazê-lo, a manga do casaco subiu, revelando um relógio. Não era um relógio comum. Era uma peça rara, um modelo suíço caríssimo, reconhecido por Mariana de uma revista de celebridades que folheava no salão de beleza. Ela engoliu seco. Tentou não demonstrar surpresa, mas a pulga atrás da orelha já estava lá. Quem usa um relógio daqueles e toca na rua por moedas? Ela se perguntou durante todo o trajeto de metrô. Não fazia sentido. Seria um presente? Um item roubado ou ele seria algo mais? Nos dias seguintes, ela passou a observar melhor. As botas dele, mesmo gastas, tinham um corte preciso. As unhas discretamente bem cuidadas. E o violão?
Ela nunca tinha reparado, mas era um modelo exclusivo, com assinatura de luthier europeu. Mariana, apesar de viver com pouco, conhecia detalhes. Era fascinada por música e lia tudo o que encontrava sobre artistas, instrumentos e estúdios. Algo não batia. Naquela noite, ela resolveu pesquisar. Usou o nome da marca do violão, depois o modelo do relógio, e foi então que, numa página esquecida da internet, ela viu uma foto. O mesmo homem, de terno, apertando a mão de uma famosa cantora pop. A legenda dizia: Rafael Salazar, fundador da Salazar Records, empresa por trás de dezenas de artistas internacionais. Mariana ficou em choque. O mundo girava ao redor dela, mas ela ficou estática olhando aquela imagem. O mesmo rosto, agora limpo, bem vestido, com o mesmo olhar intenso que ela via toda manhã. Era ele. O homem que ela pensava ser apenas um músico de rua era ninguém menos que um magnata da indústria musical, um dos produtores mais influentes do século. Mariana não sabia o que fazer. Ele nunca dissera uma palavra sobre quem era. Nunca tentou se exibir. Apenas tocava. Como se aquele lugar, aquela rua fria, fosse tudo o que lhe restava. No dia seguinte, ao encontrá-lo, ela decidiu fingir que nada sabia, mas seu coração batia acelerado. O mistério, que antes parecia um conto de fadas urbano, agora era real demais. E, por mais estranho que fosse, isso a fazia querer estar ainda mais perto dele. Naquela manhã, ele interrompeu a música, olhou para ela mais demoradamente e disse, pela primeira vez, com uma voz firme, mas melancólica: "Por que você me ajuda mesmo sem saber quem eu sou?" Mariana sorriu e respondeu: "Porque eu sei o que é precisar de alguém, mesmo que não pareça." Ele não disse mais nada. Mas naquele dia, ao guardar o violão, ela notou que ele deixara um envelope dentro do estojo. Estava escrito seu nome. Ela levou horas para criar coragem, mas quando finalmente abriu, encontrou algo que mudaria sua vida para sempre. Dentro do envelope havia uma única folha, dobrada com cuidado. O papel era espesso, de alta gramatura, o tipo que não se usa para mensagens comuns. Mariana abriu com mãos trêmulas e leu: "A gratidão nem sempre tem voz, mas tem memória. Obrigado por me tratar como gente, não como lenda. Rafael." Nada mais. Nenhum telefone, nenhum convite. Apenas aquele bilhete, simples e poderoso. Mariana sentiu um misto de orgulho e confusão. Por que um homem tão poderoso estava ali, disfarçado de músico de rua? Fugindo de quê? Ou se escondendo de quem? Ela pensou em confrontá-lo, mas o medo de estragar aquilo que eles construíram, mesmo que silenciosamente, a impediu. Então seguiu com a rotina: café, pão de queijo e um sorriso. Rafael continuava ali, tocando com menos frequência devido ao braço ainda machucado. Mas seus olhos estavam diferentes. Agora, ao encará-la, havia uma ternura evidente, como se finalmente se sentisse visto de verdade. Certa manhã, quando Mariana chegou ao ponto de sempre, Rafael não estava. No lugar dele, havia um envelope pardo preso ao banco com fita adesiva. Estava escrito: "Para Mariana." Dessa vez, dentro havia mais do que um bilhete. Havia um ingresso, não, um convite luxuoso, para um concerto privado em um teatro renomado da cidade. Data: sábado à noite. Lugar: Teatro São Miles. Traje: formal. Assinatura: RS. Era impossível ignorar. Ela passou a semana inteira em dúvida. Não tinha roupas apropriadas, nem sabia como se portar naquele tipo de evento. Perguntou a uma amiga que trabalhava como camareira de hotel se poderia emprestar um vestido elegante. A amiga, surpresa e curiosa, cedeu um longo preto de cetim. Mariana, mesmo desconfortável, decidiu ir. Na noite do concerto, ao entrar no teatro, fui recebida por um segurança que a chamou pelo nome e a conduziu até uma poltrona na terceira fileira.
O palco estava vazio, mas o ambiente era suntuoso, cheio de detalhes dourados, candelabros e um público seleto, artistas, empresários, rostos que ela só via em capas de revistas. Quando as luzes se apagaram, um único holofote acendeu no centro do palco. Rafael entrou, vestindo um terno impecável, com o mesmo violão nas mãos. O teatro silenciou, e ele começou a tocar. Diferente da rua, ali ele era majestade. Cada nota parecia desenhada no ar com precisão milimétrica. O público estava hipnotizado. Mariana, porém, só conseguia pensar em como ele era o mesmo. No banco frio da calçada ou no palco de ouro, a essência era idêntica. Ao final da apresentação, o público aplaudiu de pé. Mas Rafael não saiu do palco, ele pediu o microfone. Um burburinho tomou conta da plateia. Então ele disse: há exatos 40 dias, decidi tocar nas ruas para lembrar por que comecei. Me perdi entre contratos, cifras e aplausos falsos. Mas lá, entre buzinas e olhares apressados, encontrei alguém que me viu antes da fama. Mariana. O nome dela ecoou no teatro. Corações pararam por um segundo. Essa noite é dedicada a ela. Porque às vezes é preciso ser invisível para ser visto de verdade. Todos a olharam. Mariana queria desaparecer, mas também queria correr até ele. Não o fez. Ficou ali, estática, sendo aplaudida por um teatro inteiro sem saber como respirar. Depois do concerto, ela foi chamada ao camarim. Lá estava ele, de terno aberto, suando um pouco, com o mesmo olhar que tinha quando tomava café da garrafa térmica que ela levava. Eu devia ter dito antes, disse ele, mas não sabia como. Obrigado por me salvar sem perceber. Mariana sorriu. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Rafael entregou outro envelope, um convite. Para um emprego. E não era qualquer emprego, era uma proposta que poderia mudar tudo. Dentro do envelope havia uma carta timbrada com o nome Salazar Records no topo. O texto, embora formal, trazia a mesma ternura que Rafael deixava transparecer em seus olhares silenciosos. Prezada Mariana, estamos extremamente impressionados com seu olhar humano, sua sensibilidade e sua intuição. Acreditamos que sua presença pode transformar o ambiente desta empresa. Oferecemos a você uma posição no setor de desenvolvimento de talentos da Salazar Records. Seu trabalho será auxiliar na descoberta e apoio de novos músicos, trazendo para dentro do nosso time o mesmo olhar que você demonstrou comigo. Confio plenamente no seu potencial. Atenciosamente, Rafael Salazar, presidente, Salazar Records. Mariana leu a carta diversas vezes, tentando entender se era real. Ela não tinha diploma em música, nunca trabalhou em escritório. Seu único talento parecia ser ouvir e cuidar. E mesmo assim, ali estava, uma oportunidade para recomeçar, um convite para algo grande. Na manhã seguinte, ainda incrédula, foi até o endereço indicado no rodapé da carta. O prédio da Salazar Records era imenso, com fachada espelhada em recepcionistas vestindo roupas impecáveis. Ela sentia que não pertencia àquele lugar. Estava com suas roupas mais formais, emprestadas, é claro, e os sapatos que machucavam os calcanhares. Mesmo assim, ao se apresentar na recepção, foi conduzida ao último andar. A porta do elevador se abriu direto na cobertura da empresa, onde Rafael a aguardava com um sorriso sereno. Não usava terno naquele dia, apenas uma camisa de linho e jeans. Parecia mais leve, mais próximo daquele homem da rua. Bem-vinda ao que você ajudou a reconstruir, disse ele abrindo os braços como quem entrega o mundo. Naquela primeira semana, Mariana foi apresentada à equipe criativa, aos produtores, aos estúdios internos e às salas de composição. Recebeu um crachá, um notebook e uma missão: acompanhar jovens músicos em início de carreira. Sua função era escutar, sentir, indicar quem tinha algo de verdadeiro a dizer. E ali,
Entre acordes desajustados e versos sinceros, ela descobriu que seu dom era raro. Mariana tinha sensibilidade para captar a autenticidade. Sua presença passou a ser requisitada nas reuniões, nas audições, e mesmo sem formação técnica, ela se tornou peça-chave na escolha de novos talentos. Rafael observava tudo à distância, mas sempre com olhos atentos. Às vezes, passava pelo estúdio onde ela trabalhava e deixava um bilhete, uma flor ou apenas um olhar demorado. Eles pouco conversavam desde aquela noite no teatro, mas a conexão entre eles crescia como raiz silenciosa de uma árvore antiga. Com o passar dos meses, Mariana se acostumou à nova vida. O salário era generoso e pela primeira vez ela pôde ajudar sua mãe a reformar a pequena casa no subúrbio, pagar um tratamento de saúde para o irmão mais novo e finalmente comprar seus próprios livros de música. Não era mais apenas uma atendente de cafeteria, ela era parte do coração de uma das maiores gravadoras do país. Mas havia um vazio. Rafael, embora presente, mantinha uma distância respeitosa. Era como se estivesse esperando algo, ou temendo algo. E Mariana, apesar de sentir que havia algo entre eles, não queria forçar. Até que, numa noite chuvosa, ela ficou até mais tarde no estúdio, finalizando uma avaliação de novos artistas. Rafael apareceu, segurando 2 cafés. Sentou-se ao lado dela e disse: "Sabe o que mais me impressionou em você?" Ela balançou a cabeça em silêncio. "Você não me olhou como o dono de nada. Me olhou como alguém que ainda podia ser salvo." Ela engoliu seco. Queria perguntar por que ele precisou se esconder nas ruas, mas algo dizia que ele contaria. No tempo dele. E então, sem aviso, ele tirou do bolso um envelope preto. Dentro, não havia proposta. Não havia convite. Havia uma fotografia. E uma lembrança que ninguém esperava. Nem ela. Mariana segurou a fotografia com cuidado. Era uma imagem antiga, tirada provavelmente com filme analógico. Nela, uma criança de uns 5 anos sorria ao lado de um homem jovem, com cabelos cacheados e violão no colo. O homem era Rafael, mais novo, sem barba, com os mesmos olhos inconfundíveis. E a criança? Ela olhou de novo, sentiu o sangue esquentar nas veias. Era ela! "Como?" murmurou, quase sem voz, encarando Rafael. Ele respirou fundo, como quem havia segurado aquela verdade por tempo demais. "Foi no retiro de música, em Araraquara, lembra?" disse ele suavemente. Mariana piscou, tentando puxar do fundo da memória algo que estava enterrado. Aos 5 anos, sua mãe a levara para um retiro de verão organizado por uma ONG. Lembrava-se vagamente de correr pelos gramados, de tocar em um violão grande demais para ela e de um moço legal que ensinava as crianças a compor uma música sobre formigas. Ela nunca tinha se esquecido daquela canção. "Você era o moço da música das formigas", sussurrou ela assombrada. Rafael assentiu. O sorriso tímido confirmava o improvável. "Aquela foi minha primeira iniciativa social, antes de fundar a gravadora. Eu estava no auge dos meus 20 e poucos anos, tentando descobrir se a música podia mudar vidas de verdade. Quando você subiu no palco e cantou sua versão desafinada, eu chorei. Era a primeira vez que via a arte tocar alguém de forma tão pura." Mariana levou a mão à boca. O mundo girava devagar e tudo parecia ganhar um novo sentido. A conexão entre os dois não era recente. Tinha raízes. Eles se reencontraram, por acaso ou destino, décadas depois. E ela não fazia ideia. "Eu te procurei", continuou ele, "durante anos, mas nunca consegui seu nome completo. Até que um dia fui descansar a mente tocando nas ruas, e você apareceu, com café e pão de queijo. Eu soube, no mesmo instante, que o universo me devolveu algo que nem sabia que havia perdido." As palavras dele não eram de um magnata.
Eram de um homem que viveu muita dor, muita glória, e agora buscava paz em um olhar conhecido. "Por que não me contou antes?" perguntou Mariana com voz trêmula. "Porque achei que você não lembraria, e depois, porque era bom demais te reencontrar como se fosse a primeira vez." Ela sorriu, mesmo com os olhos marejados. A chuva continuava lá fora, fina, ritmada, como um metrônomo divino, marcando o tempo dos dois. Aquela noite marcou uma virada. Rafael começou a se aproximar mais, com um gesto simples, almoços compartilhados, caronas silenciosas, olhares cúmplices durante reuniões. Mas nunca ultrapassava a linha. Era como se pedisse permissão com o coração. Mariana, por sua vez, sentia crescer dentro de si algo que misturava admiração, respeito e desejo. Ela sonhava com ele, com o som de seu violão nas madrugadas, com o modo como segurava a caneca de café com as duas mãos, com os silêncios confortáveis que dividiam. Mas também tinha medo. Medo de não ser suficiente, de ser apenas um capítulo na vida luxuosa dele, de que tudo aquilo fosse temporário, como as estações. Até que numa manhã inesperada, recebeu um telefonema. Um jovem músico que ela havia indicado meses atrás havia sido selecionado para gravar um álbum com produção de Rafael pessoalmente. O garoto, ao saber disso, chorou. Ele vinha de um orfanato, nunca imaginou que teria uma chance real na indústria. Mariana desligou o telefone com os olhos marejados. Percebeu, ali, que o que fazia era muito maior do que apenas trabalhar com música. Ela estava devolvendo dignidade, assim como havia sido feito com ela. E naquele mesmo dia, ao sair do prédio da gravadora, viu Rafael esperando do lado de fora e encostado em seu carro. "Quer almoçar comigo?" perguntou ele, sem rodeios. Mariana sorriu. "Quero." Mas no restaurante, no meio da conversa, ele recebeu uma ligação. O rosto dele mudou, empalideceu. O passado, que ele evitava, finalmente o alcançara. E o que ele revelaria a seguir colocaria tudo em risco. O telefone ainda estava no ouvido dele quando Rafael fechou os olhos por alguns segundos. Mariana observava cada microexpressão com o coração apertado. Ele parecia ter voltado a um lugar que ela não conhecia. Quando desligou, permaneceu em silêncio por um momento longo demais. "Rafael", sussurrou ela. Ele respirou fundo. A mão esquerda tremia levemente, segurando o guardanapo como se precisasse de algo para se apoiar. "Meu irmão", começou, hesitando. "Está de volta." Mariana franziu a testa. Nunca ouvira Rafael mencionar um irmão. Ele era meu sócio, antes de tudo desmoronar. E então, como quem finalmente desistia de carregar sozinho um fardo de décadas, Rafael contou tudo. Há cerca de 8 anos, antes de sua fase mais reclusa, ele dividia o comando da Salazar Records com seu irmão, Vitor. Ambos fundaram a empresa juntos. Rafael era o artista, o idealista, enquanto Vitor cuidava das finanças, dos contratos e da projeção internacional da gravadora. Durante anos funcionou. Cresceram rápido, lançaram estrelas, mudaram vidas. Mas Vitor, aos poucos, começou a tomar decisões sem consultar Rafael. Negócios obscuros, acordos com empresários corruptos, manipulação de cifras. Quando Rafael descobriu, já era tarde. Parte do império que construíram havia sido usada para lavagem de dinheiro e fraudes fiscais. Rafael, ao perceber o tamanho do estrago, entregou o próprio irmão às autoridades. Um escândalo se formou. Embora tenha sido inocentado, a mídia o pintou como cúmplice. Os patrocinadores recuaram. Artistas o abandonaram. E, com vergonha e dor, ele desapareceu. Não apenas da indústria, mas do mundo. Ele está saindo da prisão agora.
e quer retomar o que é dele, disse Rafael amassando o guardanapo. Mariana ouviu tudo em silêncio. Era muita coisa. Um passado escuro que explicava a sombra nos olhos dele. Agora aquele passado batia à porta. O que você vai fazer? Não sei, confessou ele. Parte de mim quer fugir de novo. A outra quer proteger tudo isso. Você, os músicos, a nova fase da gravadora. Mas sei que Victor não vai parar. Naquela noite, Mariana voltou para casa com o peito cheio. Dormiu mal, sonhando com portas quebrando, com acordes desafinados, com olhares que cobravam o que ela nunca prometeu. No dia seguinte, ao chegar à empresa, notou algo estranho. 2 homens engravatados estavam na recepção, acompanhados por advogados. Mariana entrou pela porta lateral, inquieta. Subiu direto até o escritório de Rafael, mas ele não estava lá. No lugar, encontrou outro envelope. Sempre os envelopes. Mas aquele era diferente. Estava selado com cera vermelha. E ao abrir, encontrou apenas uma linha escrita à mão. Se eu desaparecer de novo, não deixe a música morrer. Ela é tudo que ainda nos salva. Era uma despedida. Mariana correu para tentar encontrá-lo, mas não o viu em nenhum andar. Ligou para o celular dele, desligado. Ligou para a assistente, evasiva. Ligou para a portaria. Disseram que ele havia saído sozinho pela garagem. Dias se passaram. Rafael sumiu. As ações da empresa oscilaram. Boatos começaram a surgir sobre um novo investidor. E todos sabiam quem era. Victor Salazar. Mariana se sentiu traída, abandonada, como se tivesse sido usada como uma ponte entre 2 fases que não se conectavam. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia deixar de pensar em tudo o que haviam vivido. Foi então que ela recebeu um e-mail. Assunto: entrega para Mariana Rocha. Endereço: o mesmo teatro do concerto. No sábado seguinte, foi até lá. O palco estava vazio, mas sobre ele uma carta e um violão. A carta dizia: a escolha agora é sua. E naquele instante, sem saber exatamente como, Mariana soube o que precisava fazer. Mariana subiu ao palco como quem atravessava uma ponte sem saber o que há do outro lado. As cortinas fechadas guardavam o vazio de um teatro apagado, mas o centro do palco, onde estava a carta e o violão, parecia iluminado por algo mais forte que holofotes. Memória, legado e escolha. Ela pegou o violão. Era o mesmo, de Rafael. O mesmo que viu nas ruas, no teatro, nos escritórios de vidro. Estava afinado. Sobre o tampo, uma pequena inscrição. A música sobrevive em quem a escuta com o coração. Mariana respirou fundo e sentou-se no banco ao centro. O teatro estava vazio, mas ela imaginou cada poltrona ocupada. Viu rostos do passado, crianças de retiros, jovens músicos que ela ajudou, Rafael com sua caneca de café, até ela mesma, 5 anos, cantando desafinada. Começou a tocar. Os dedos tremiam no início, mas logo encontrou o ritmo. Era a música das formigas, a primeira que cantou na infância. Refez cada acorde com mais maturidade, dando ao tempo o que o tempo não pôde levar. E ao final da canção, sentiu-se estranhamente leve, como se ali encerrasse algo, ou recomeçasse. Ao sair do teatro, encontrou um carro estacionado com o motorista. Um envelope repousava sobre o capô. Dessa vez, era Victor quem escrevia. Mariana, ouvi sua música no teatro. Estava na última fileira. Confesso que não esperava me emocionar, mas você tem aquilo que meu irmão sempre teve: coragem de sentir.
Não sei o que Rafael planejou ao seu lado, mas sei o que ele me pediu antes de sumir, que não destruísse o que ele construiu com o coração. Por isso, se quiser, a Salazar Records é sua, ou, melhor dizendo, nossa. Vitor Salazar. Mariana demorou a acreditar. Mas, nos dias seguintes, os advogados confirmaram. Rafael havia transferido sua parte da empresa em testamento, enquanto estivesse ausente, e agora ela era co-diretora da gravadora ao lado do homem que ele entregou à justiça. Mas Vitor, estranhamente, não parecia o mesmo dos relatos. Estava mais velho, menos arrogante. Talvez os anos de prisão o tivessem quebrado o suficiente para refazer algumas peças. Eles começaram a trabalhar juntos. Mariana cuidava dos artistas, do estúdio, da alma. Vitor, das finanças e dos contratos. E, aos poucos, construíram um novo equilíbrio. Um que Rafael talvez tivesse sonhado secretamente. Os meses passaram. Mariana se tornou referência na indústria. Jovens músicos vinham de todos os cantos para conhecê-la, pedindo uma chance, um olhar, uma escuta sincera. Ela se tornou mentora, curadora e, mais do que tudo, guardiã de um legado. Mas o vazio de Rafael ainda pulsava em silêncio. Ninguém sabia onde ele estava. Algumas teorias diziam que ele havia viajado para a Ásia. Outros, que estava em retiros no interior. Mariana não procurou. Sentia, no fundo, que ele apareceria quando estivesse pronto. E ele apareceu. 2 anos depois, durante uma audição de Novos Talentos, um jovem começou a tocar uma versão modificada da música das Formigas. Mariana sorriu com ternura, mas algo no dedilhado chamou sua atenção. Era preciso, carregado de alma. Ao final, o jovem entregou uma partitura assinada. Com carrinho, R. Ela saiu da sala como se perseguisse o passado. E lá, no fundo do auditório, sentado entre os convidados, estava Rafael. Mais magro, cabelo um pouco grisalho, mas com o mesmo olhar. Eles se encararam por longos segundos. Não houve palavras, apenas um sorriso e o silêncio confortável de quem finalmente estava onde sempre pertenceu.